Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Damorine, o vosso operador aqui de mercado. Bora para nossa análise diária. Pessoal, hoje, sexta-feira, dia 12, não tivemos grandes drive de mercado. Nós tivemos hoje somente o sentimento do consumidor de Michigan, que ele é o mais importante, que veio um pouco, na verdade veio abaixo, né? Bem abaixo do esperado. Então, o nosso dólar, como foi que ele recebeu essa notícia? Tá. A gente viu aqui que durante a madrugada ele ficou trabalhando numa leve tendência de alta, tá? Ele tá numa alta ainda de 0,20, tá? E 11 horas, né? Aqui, 11 horas, ele deu uma pequena movimentação para baixo, mas não conseguiu ultrapassar o POC, né, pessoal? Então, câmbio, ele rejeitou o POC e ficou trabalhando, aliás, o nosso DXY, né? Ficou trabalhando ainda na tendência, né? Tendência de alta. Ele não tá conseguindo passar do 97, né? Olha só, aqui o 90 e aqui 97, né? O pessoal tá defendendo aqui no 97 e 100, né? Olha só. Tem uma defesa bem forte. E novamente os vendedores defendem lá no 97.500, né? Que o nosso DXY ele se move assim nesses 500 pontos, né? Então, câmbio aqui, pessoal, o câmbio. Deixa eu começar aqui, né? Logo pela manhã ele ficou num leve gap de alta, tá? De 8 pontos e meio, 9 pontos, tá? Só que ele já amanheceu aqui e em cima da CME e do BRLT, né? Depois procurou o ajuste, a média contratual de ontem, o ajuste e o POC, tá? Então, o que eu vejo aqui de operação, como a gente estava vendo um fluxo um pouquinho mais vendedor, né? E também o nosso juros, o câmbio, olha só, ele está numa queda franca, tá? Ele está numa queda bem, não tão forte, mas já considerável. Olha só, preço futuro, primeiro preço futuro, segundo preço futuro, terceiro preço futuro. Deixa eu trazer aqui os petaxes para vocês. Então, olha só, né? Então, uma tendência de baixa, o que que acontece? Numa tendência de baixa como essa, eu entendo que o câmbio ele vai fechar, ele tem uma possibilidade, né, que eu acho grande de ele fechar na mínima do mercado, tá? Se fosse mais forte isso aqui, se fosse um 10, 15, 10, 15, aí ele realmente teria corrido um pouco mais, né? E no nosso estudo sugerido de meio-dia, nós erramos 4 pontos e meio, que é dessa Petax para essa Petax final, tá, galera? Então, seguinte, né? Câmbio hoje, ele conseguiu romper aqui o 400, né? E já vou chegar lá, mas o que eu acho interessante dessa primeira hora, essa primeira meia hora, né? Que ele cria uma liquidez, galera. Ele cria uma liquidez aqui e volta nela, tá? Então ele vai, essa compra aqui em cima do ajuste do POC é interessante para trazer para essa liquidez, né? Ele volta de novo no POC e depois volta nessa liquidez, né? E aí rompe essa liquidez, tá? E começa aqui a fazer uma lateralização e fazer o primeiro Petax futura aqui no, eu acho que foi no 7. Deixa eu, primeira Petax futura ficou no 6,5, né? 6,5, muito muito interessante esse movimento, porque ele ficou aqui basicamente meia hora e 6,5. O que que a gente tem aqui, né? O 400, pessoal. 400 tá tá bem perto aqui da mínima da CME, né? Então ele veio da máxima da CME para a mínima da CME, né? Basicamente tocou e ficou trabalhando aqui. Quando ele fica
trabalhando, pessoal, o que que eu falo aqui para vocês, né? A gente tem aqui o 400, tá? Quando ele vem numa, aí sim é interessante comprar, tá? Então aparece uma exaustão, absorção, aí sim é interessante entrar, tá? Mas nesse caso que ele veio aqui e ficou lateral no 5, né? Como eu falo aqui para vocês, ele já vem para romper. Foi exatamente o que ele fez, tá? Então aqui nessa Petax Futura realmente, galera, era para ficar vendido. O mais interessante nesse movimento seria se ele viesse aqui, né? Aí ele ia fazer aquele trade de livro que a gente gosta, né? Que ele lateraliza, pega essa liquidez e vem, né, para fazer o movimento. Só que ele não fez, tá? Porque aqui estava bem forte o fluxo, estava bem vendedor, né? Então conseguiu romper, tá? E depois ficou só trabalhou no preço futuro, caía mais um pouco. Trabalha no preço futuro, caía mais um pouco, né? Como eu mostro aqui para vocês. Preço futuro e o terceiro preço futuro. Ele buscou praticamente a spot do dia, né? O primeiro spot do dia, aliás. Então ficou trabalhando preço futuro, rompeu. Isso aqui é esse rompimento aqui definitivo, tá? Ele é mais forte, né? Aqui os operadores que eu entendo que eles deram um recado, né? Hoje aqui a tendência vai ser de baixa, porque romper assim o 400, né? Uma coisa é ele vir e ficar meio que sambando igual ontem, né? Olha aqui, ontem, o 400 aqui que o pessoal consegue segurar, né? Inclusive fez uma Petax Futura, a terceira, né? Mas ficou a compra absorveu, né? A compra ela fez um bom trabalho aqui, inclusive fez o ajuste, como eu falei para vocês, entre a média contratual e o 400, né, galera? Então, hoje ele ele trabalhou o preço futuro, derretiu um pouco, né? Trabalhou o preço futuro, derretiu um pouco. Vem aqui, trabalha o preço futuro e renova de novo a mínima, tá? Onde foi que ele parou, pessoal? No 75. No 75. E eu tô cansado aqui de falar para vocês que a primeira compra é no 75, né? 75 ou no 25, que é onde estão as opções de compra e de venda do câmbio, né? Então, a gente vê aqui que tem um volume um pouco mais interessante, né? Só que porque a tendência aqui é de baixa, tá? A tendência é de baixa, tá? Que é a VWAP que não deixa a gente mentir, né? Então, para pegar a faca caindo, só na modalidade scalp com poucos contratos, é melhor que ele derreta um pouco, né? Faça um movimento de pullback e volte e retorne a mínima, né? Aqui nessa segunda Petax ele fez um movimento bem curto, né? Inclusive aqui na amplitude média diária, que está no 388, se eu não me engano, tá? Então basicamente foi isso, pessoal. Eu entendo que para o câmbio ele está aqui em cima da mínima da CME, né? Não está conseguindo passar aqui do 75. Eu acho que ele ainda pode vir ou voltar aqui para o preço futuro ou ainda tocar o spot do dia, né? Esse aqui é o spot, tá? Então, pessoal, basicamente foi isso para o câmbio, né? Mini índice, pessoal. Galera, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, podem escrever um comentário que eu vou estar respondendo. Pessoal, aqui para o mini índice. Então, mini índice, hoje as bolsas elas estavam flat, né? Hoje a economia como um todo está um pouquinho mais flat, tá, galera? Nós não estamos tendo grandes oscilações, tá? Inclusive aqui nos índices, que eles estavam um pouco mais flat na abertura de mercado e alguns ainda estão, né, um pouquinho mais flats. As próprias moedas, né, elas estão também um pouquinho mais flats, né? O dólar está subindo, então
a contraparte, que são as outras moedas do Forex, também estavam uma leve queda, tá? O setor de energia tá um pouquinho em alta, né? Já estava numa alta de 1%, também a gasolina. E as metais, inclusive o ouro, né? Ele estava subindo junto com o dólar, que é um movimento um pouco interessante, né? Os metais um pouco mais na alta, galera. Então, pessoal, eu entendo que a gente teve esse movimento, tá? Um pouco mais forte, né? Na abertura de mercado, ele ficou aqui logo até umas 9h20, né? Meio que não fazendo nada, né? Abriu num leve gap de baixa, né? A verdade é essa. E começou a pegar uma certa tendência, tá? Só que depois veio a abertura do mercado à vista, tá? Abertura do mercado à vista, e eu entendo que aqui o sentimento era de venda. Então, essa volta aqui eu achei interessante fazer uma venda aqui, tá? Eu achei fazer interessante, inclusive em cima da VWAP. Só que ela não gerou frutos, né? Que ele ficou aqui basicamente. Quantos candles tem aqui? Deve ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele ficou aqui mais ou menos uns 20 minutos, né? 7h20, mais ou menos 20, 15 minutos ele ficou aqui enrolando. E aqui daria para sair, né? Antes que ele estopasse, porque se ele não vai para retornar a mínima, né? Tudo aqui basicamente tá performando na queda, né? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui que não pode passar despercebido por nós. O nosso juros, galera, hoje era um dia de atenção, né? Uma atenção um pouco maior. A gente viu essa movimentação dos juros caindo, né, pela manhã. Então o dólar logo ele pegou mais tendência, tá? Mas olha só como é que eles estão, né? A gente tem a linha zero, tá? Aqui os juros, como eles estão bem flat, né? Trabalhando de forma mista. Ficavam positivo, negativo, positivo e agora tá novamente tendo um arrefecimento, né? Eles estão começando a cair de novo. Só que é uma queda pequena, né? E esse aqui é um cenário onde a gente tem que ter a máxima atenção, porque olha só, né? A gente tem dois. Quem é o mentiroso aqui? O dólar, né, pessoal, que está 0,67 de queda, ou o mini índice nossa bolsa aqui, que está com 0,27, né? 0,27 de queda, né? Então, quem é o mentiroso? Nenhum, né? Nenhum. Por quê? Porque a gente entende que, primeiro, o mini índice aqui, olha só, a não ser as ações, a Petro e a Vale, que estão elas já estão um pouco flat na alta, né? Uma alta bem tímida, e de resto, os nossos ETFs, os nossos índices, eles estão na queda, né, galera? Então, tá justificável, tá? Mini índice está caindo. Mas é verdade que quando abriu a abertura do mercado americano, eu achei que tinha um fôlego, né, a mais na compra, que inclusive, olha só como performaram as ações, os ETFs e os índices aqui, né? Eles deram uma leve guinada de alta, né? Então eles deram uma leve subida. O que aconteceu com o nosso mini índice? Aqui é abertura do mercado, praticamente tudo negativo, a não ser as duas maiores ações, né? Petro e a Vale. Isso aqui deu esse sentimento. Abertura do mercado americano, e a gente viu um puxada aqui de alta. O que foi que aconteceu com o mini índice, né? Ele subiu. E aqui o nosso alvo era o POC e o ajuste, né? Que ele não passou. O POC está aqui e o ajuste também, né? E a média contratual também que está aqui, né? De ontem. Então, quando ele faz esse movimento, né? Um movimento mais saudável seria ele trabalhar essa liquidez, né? Voltar nessa liquidez e renovar. Só que ele não fez, né, galera? Então ele já veio aqui e renovou. Aí aqui estava a compra. O alvo justamente
no POC e ajuste. Só que dava para levar mais um pouco aqui, né? No número redondo no 145 mil. Só que ele não foi, né? Depois ele voltou de novo, né? Chegou a revisitar e não conseguiu passar, né? E ficou trabalhando aqui de forma um pouco mais errônea dentro das médias, né? Então basicamente foi isso, pessoal. Galera, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas? Podem escrever um comentário que eu vou estar respondendo. Eu desejo um excelente final de semana a todos. Até mais.